Olá, muito bem-vindos ao Sem Edição. Hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro, e eu estou aqui com a colunista Vera Magalhães, titular do Radar, para conversar sobre as principais notícias do dia. Oi, Vera. Oi, tudo bem, Grebe? Tudo bem. Vera, vamos começar com a notícia que abalou o mercado hoje. As ações da JBS, gigantesca empresa de frigoríficos, atua em outras áreas também, mas se tornou famosa por atuar na área de carnes, não é? Um dos melhores exemplos de internacionalização de empresas brasileiras, né? Bom, as ações dela fecharam em queda de mais de 7%. Por quê? Porque o presidente da JBS foi denunciado pelo Ministério Público e a denúncia acatada pela Justiça por crime contra o sistema financeiro. Ele e executivos do Banco Rural. Que história, né, Vera? Pois são 9 pessoas no total, entre executivos do grupo JBS, que inclui a Friboi e outras empresas, e do Banco Rural, por um chamado empréstimo troca de chumbo, uma espécie de empréstimo cruzado, triangular, em que uma instituição financeira de um grupo empresta para empresas de outro grupo e acontece o mesmo do lado de lá. Foram empréstimos de 80 milhões do banco do JBS para as empresas, para a holding ali, controladora do rural, e do rural para as empresas do JBS como forma de uma capitalização fraudulenta, segundo entendeu o Ministério Público, e a Justiça aparentemente viu razões para abrir a ação e agora são processados, efetivamente. Exatamente. Então, quer dizer, a gente viu um impacto imediato nas ações do grupo, que, como eu disse, né, eles têm muita coisa, inclusive banco JBS, né? As pessoas não sabem, conhecem por causa da propaganda da Friboi, do Tony Ramos, né? Exato. Mas é um grupo muito grande e que tinha esse braço financeiro que estava fazendo essa troca de chumbo com o Banco Rural. De triste memória, né? Troca de chumbo e até rima, porque um é Banco Rural, o outro é Banco Original. E o rural não se remete ao mensalão, né, Grebe? Porque é o banco ali que foi usado, ele e o BMG, como ali braço os empréstimos, como né? braço financeiro. E uma das que serão processadas novamente é a Cátia Rabelo, presidente da holding, que está presa pelo mensalão. O atual presidente é o João Heraldo dos Santos Lima, que também foi indiciado. Apenas para a gente ter um parâmetro, né? Essa operação troca de chumbo já levou 3 executivos banqueiros conhecidos e importantes apenas de prisão. Edemar Cid Ferreira, presidente do Banco Santos, Ricardo Mansur, do Crefisul, e Ezequiel Neves, do Excel. Em 2007, eles foram condenados exatamente por fazer esse tipo de triangulação. Então tem um precedente já para... O engraçado é que o Brasil está de um jeito que assim que surgiu a denúncia de que agora os executivos do JBS também estavam sendo processados, as pessoas reagiram dizendo, nossa, mas o Moro não vai parar nunca, onde isso vai parar? Aí você tem que explicar que não tem nada a ver com a Lava Jato, é um outro caso, é a Justiça Federal aqui em São Paulo, não tem nada a ver com a Lava Jato, mas é mais um empresário famoso, muito importante no Brasil, tendo aí de se ver com a Justiça, depois de empreiteiros, o banqueiro André Esteves, vem numa espécie de bola de neve aí no setor empresarial. A JBS das grandes campeãs nacionais, né? Exato. Que foram as empresas que foram realmente alavancadas, né, no período do governo Lula, conseguiram se internacionalizar, crescer enormemente as suas operações. A JBS é um exemplo de boa gestão também, sim, né? Mesmo com o câmbio, eles estão bem redeados aí em dólar, eles são um exemplo de boa gestão. Mas agora vão ter que explicar esses empréstimos. São de 2011, né? Isso. Ainda não se pronunciou, a empresa ainda não se pronunciou, vamos aguardar aí os próximos desdobramentos, né? Certamente vão acontecer. Muito bem. Eu queria comentar com você também o ministro desastrado da Saúde. Ele é formado em medicina, tem pós-graduação em psiquiatria, mas parece que não é do ramo, né? O que ele é mesmo é político do PMDB, é por isso que ele está ali, não é porque ele é formado em medicina, não, Grebe. Isso é o de menos, na verdade. Eu acho que ele há muito tempo não exerce a medicina. Estamos falando do Marcelo Castro, vamos mostrar a fotinho dele aí.
que começou a incomodar, inclusive, o Planalto, não é isso? Porque a cada dia ele dá uma declaração mais desastrada, né? Algumas semanas ele disse que era melhor que as mulheres pegassem ali o Zika vírus antes da sua idade fértil, porque isso evitaria que elas contraíssem depois e pudessem dar à luz fetos com microcefalia. Aí agora... Ele terminou a frase com uma risada, certo? Para deixar claro que era uma piadinha, né? Exato, bem de bom gosto, né? Agora ele diz que o Brasil está perdendo feio a guerra contra a dengue. Na semana passada eu já dei no radar que a presidente Dilma estava bem irritada com essas declarações, mas ela não vai poder fazer muito mais do que ficar irritada, porque ela acabou de dar esse ministério para o PMDB, era um ministério que era do PT desde o início do governo ali dela. Já foi do PMDB no governo Lula, chegou a ser do Temporão, que era da cota do PMDB, mas foi retomado pelo PT e estava com o PT desde o início do governo dela, do primeiro, mas ela concordou em lotear também a saúde, que não é um ministério nada trivial. Nada trivial, um ministério com uma verbona, muita visibilidade. Muita verba, muita visibilidade, muita verba na ponta, né, para ter o apoio do PMDB. E ela levou metade só do PMDB com isso. Isso que eu ia falar, ela não deu para o PMDB, ela deu para um PMDB, que era um PMDB que interessava, né? Explica melhor essa... Esse PMDB é comandado pelo líder Leonardo Pisciani, que agora vai disputar com o deputado Hugo Mota para se manter na liderança. Então, ela deu 3 ministérios de uma tacada só para esse mesmo grupo do PMDB, levou, como já tinha, metade do partido e continua brigando para que essa metade mande na bancada. Mande na bancada. Enquanto isso, o Brasil vive esse surto aí de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e o ministro segue com as suas platitudes, quando não bobagens mesmo, rematadas. Vamos combinar que o que ele disse é a mais pura verdade. O Brasil está perdendo feio o combate contra o Aedes aegypti. Só que, para um governo que, digamos que não tem comemorado muitas boas notícias, um ministro dizer isso assim com toda essa leveza... E como quem diz, não há nada que eu possa fazer. Nada que eu possa Realmente fazer. A gente sabe que esse tipo de epidemia não é uma coisa que dependa totalmente dos governos, mas no mínimo ele tem de ser mais criterioso ao informar, medir um pouco as palavras, fazer uma campanha de conscientização das pessoas para que não deixem água empoçada, enfim, tudo isso que a gente já sabe, né? Mas não, ele está agindo como um animador de auditório, né? Numa hora errada. Muito bem, Vera. Olha só, outra coisa importante que aconteceu hoje, que foi noticiada pela Folha de São Paulo, a Petrobras, que conseguiu no ano passado vender a sua participação na Gaspetro e com isso abater uma parte da sua enorme dívida, né? Viu a negociação bloqueada por uma decisão liminar da Justiça baiana. Exato. Certo? Ou seja, a Petrobras, que também está precisando de boas notícias, agora descobre que aquele dinheiro que tinha entrado talvez não entre, né? Pois é uma decisão da Justiça baiana, a partir de uma reclamação do DEM. Vamos ver se ela vai até o final ou se vão conseguir sustar, né? Eu lembro, só para fazer um paralelo meio remoto, mas eu lembro que na época da privatização da Vale, tinha várias decisões assim na justiça em vários estados que a Vale o governo tinha que ir correndo atrás para caçar, para assustar, para poder fazer a privatização. Eu imagino que no fim das contas um juiz da Bahia não possa interferir num negócio dessa monta. Então que haja ali alguma decisão para repor o negócio. Mas de qualquer maneira não é uma boa notícia para a Petrobras, porque a empresa está aí sob... Precisando de caixa, né? Está sob uma dívida tremenda, uma pressão para cumprir um plano de negócios que é ambicioso, que inclui a venda de vários ativos, e esse é um ativo importante que ela já tinha conseguido assegurar a venda para uma empresa japonesa, a Mitsui, e agora fica em suspenso, não se sabe por quanto tempo. Pode ser que o negócio depois seja retomado. Mas... lembrando que é uma decisão liminar, né? Então, quer dizer, é provisória, não tem um julgamento de mérito ainda, mas pode se arrastar por muitos anos. Os argumentos, né, da ação são que que a transação foi pouco transparente e que teria, na verdade, acarretado prejuízo à Petrobras, porque se estimava que a Gaspetro pudesse valer 5 bilhões de reais
e ela foi vendida, na verdade, a parcela da Petrobras... 49%. É, 49%. Foi vendida por menos de 2 bilhões, então argumenta-se que houve aí uma depreciação do valor muito grande. E daí a questão regional, né? Porque mexe no controle da Bahia Gás, exato, que é a empresa de gás do estado baiano, e daí os baianos chiaram, falaram, opa, não é bem assim, né? Ficou tudo para Mitsui e tal. Pois então, eu imagino uma empresa japonesa que vem para o Brasil, faz um negócio dessa monta e vê a justiça questionar, enfim, a insegurança jurídica no Brasil para esse tipo de negócio ainda é muito grande, né? Para a Petrobras não é nada bom, fica a imagem da empresa sempre aí envolvida em reveses, exato, seja na Lava Jato, seja nessa questão da dívida, seja porque o preço do petróleo está caindo demais e com isso as ações da empresa também despencam. Então, não é uma maré fácil para a Petrobras. E para vender qualquer outro ativo, e tem vários à venda, tem vários que estão com mandados de venda aí em bancos e tudo mais, fica mais difícil, porque quem está olhando para os negócios pega e fala, opa... pode vou nessa ou não vou, né? Pois é, porque vai ter muito questionamento jurídico. Vai ter questionamento jurídico por parte dos próprios petroleiros que não aceitam que a empresa deixe de ser, como ela é hoje, muito monopolista ali, muito presente muito em várias áreas. Né? Abrangendo quase toda a cadeia, né? Eles veem essa venda de ativos como um outro nome para privatizações, que é aquela palavra maldita. Exato. Então, vai ter muito questionamento jurídico. Quem está olhando para os negócios já põe um pé no freio diante de uma coisa como essa. Eu acho que o paralelo que você fez com a Vale é bom e é importante, quer dizer, é do jogo haver esse tipo de questionamento. Agora, se você está falando de uma empresa que está numa situação tranquila, que não tem reveses, que está com... né, é uma coisa. Exato. Se você está falando de uma empresa que já está acossada por um enxame de notícias ruins, é outra. E esse é o caso da Petrobras. Eles têm ainda a chance de enfrentar uma ação nos Estados Unidos, que é uma ação que ninguém sabe o que pode acarretar em multa, em termos de imagem. Então, é um momento muito complicado para a Petrobras mesmo, bastante. Muito bem. E para terminar esse nosso papo, vamos falar de José Dirceu, porque esta semana termina com a expectativa do que o Zé Dirceu vai falar. E ele disse que vai falar nas investigações da Lava Jato. Pois é, será a primeira vez que ele vai ser interrogado pelo juiz Sérgio Moro desde que ele está preso. Ele foi preso em agosto, num desdobramento da Lava Jato. Desde então ele prestou depoimentos aí para delegados, até para um outro juiz substituto, na verdade, dentro do mensalão, uma ação para ele poder mudar de regime no mensalão, mas ele não teve frente a frente com o Moro ainda. E vai estar, é uma semana em que essa ação em que ele é réu, juntamente com outras 14 pessoas, está tendo muitos depoimentos. Começou na sexta-feira, continuaram ontem, hoje também houve, e termina na sexta com o dele. Ele poderia usar o direito de permanecer calado, se isso fosse ajudá-lo, porque ele não é delator, mas o advogado disse que não, que ele pretende falar, exercer o seu direito de defesa, e que vai se defender na linha que ele usou no mensalão. Dizer que as indicações políticas na Petrobras não passavam por ele, passavam pelo Delúbio e pelo Silvinho, os petistas culpados de sempre. Exatamente. Porque uma das coisas que se diz é que ele indicou o Renato Duque para a diretoria e ali corria uma propina que abastecia as contas dele próprio, José Dirceu. Vários delatores dizem isso. Milton Pascovitch diz isso, o Júlio Camargo também diz isso. Eu acho que o próprio Nestor Cerveró vai acabar tocando nisso também na delação dele. E hoje teve um depoimento do Júlio Camargo, em que ele diz que emprestou 2 aeronaves dele para o Zé Dirceu voar nada menos que 113 vezes. 113 vezes. 113 vezes num período que não chega a um ano, porque começa ali em outubro de 2010 e termina em julho de 2011. Tem voos quase diários nas planilhas que ele entregou para a Justiça. Uma coisa impressionante. E seria um jeito de quitar uma dívida dele, com o PT, certo? Não, dele não, da empreiteira com ele próprio Dirceu, exatamente. Não PT, é uma propina. É uma espécie de programa de milhagem da propina. Porque ele diz que ele teria que repassar 4 milhões em propina para o Zé Dirceu, que 3 milhões ele pagou em dinheiro e ficou uma cota de 1 milhão, que seria dividida nessas horas de voo. Então, é um programa de milhagem da propina, é um inédito. Sensacional, muito bom.
Então a gente tem aí uma expectativa bem forte, quer dizer, deve ter notícia na sexta-feira, porque ele disse que vai abrir o bico e não vai se... Ele vai falar isso, que ele não tinha nada a ver com as nomeações políticas, que não recebeu propina e que o dinheiro depositado por empreiteiras e lobistas na conta dele era, sim, uma consultoria que ele fazia, uma consultoria muito bem sucedida. Acontece que essa revelação de que ele teve imóveis, reformas, agora voos, tudo isso pago por empreiteiras e todo esse faturamento que o escritório de consultoria dele teve ao longo dos anos, a Procuradoria acusa que Dirceu de ter recebido 12 milhões em propina. Isso pegou mesmo o PT muito de surpresa, né? Porque se você lembrar, quando ele foi preso no Mensalão, teve aquela coisa de Dirceu, guerreiro do povo brasileiro, braço, punho erguido, teve gente fazendo vaquinha para pagar a multa que ele teve que pagar no Mensalão, e depois se descobriu que a empresa dele faturou milhões ali, que ninguém sabia. Ou seja, não era apenas um guerreiro que lutava pela causa, era um guerreiro que lutava em causa própria. Exatamente, isso pegou mal no PT, e hoje, diante dessa afirmação dele de que eram os petistas que faziam as indicações políticas na Petrobras, Paulo Frateschi, que é um antigo aliado do Zé Dirceu, muito próximo dele, falou, não era coisa do PT. Então você vê que tem uma tendência do próprio PT se esquivar um pouco dele. Não fez nota em defesa dele quando ele foi preso dessa vez, então tem um distanciamento ali também do PT em relação a ele. Vamos ver no que vai dar, né, Vera? Sim. Tá bem. Muito obrigado pela visita. Guerreiro. Obrigado a vocês e até o próximo Sem Edição.